Nesse clima, a gente começa o nosso programa especial sobre Israel. Você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 984029756. Fala a cidade de onde você assiste a gente. Eu estou recebendo hoje a minha querida pastora Ângela Valadão. Ela é líder de um ministério que ora 24 horas não só por Israel, né? Mas ela ora 24 horas, são torres de oração. Ela vai falar um pouquinho sobre esse ministério. E se você tem dúvidas sobre esse tema, Israel, tem alguma curiosidade, então mande para cá, para o nosso WhatsApp, que eu já acabei de dizer para você, está aí na sua tela. Tem perguntas para a pastora Ângela, para a Kézia, para a nossa culinária. O nosso canal está aberto e a gente quer ouvir você e saber também a cidade onde você assiste a gente. Tem o sonho de ir a Israel? Tem gente que não tem ainda, né, pastora? Muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Uma alegria, Márcia, estar aqui com você. Uma alegria muito grande. E falar desse assunto tão maravilhoso, né? Que a gente ama, né? Falar. Sim. Tem gente, né, pastora Ângela, tem sonho aí para Israel. Mas tem gente que ainda não tem sonho, né? Eu conheço pessoas que não têm sonho de ir para Israel. Por que será? Será que falta conhecimento? Será que acha que Israel é tudo muito seco, muito árido? O que será que... Às vezes eu pergunto, mas por que você não tem vontade, desejo de conhecer Israel? Eu penso que quando a pessoa diz que não tem desejo de conhecer Israel, ela não sabe o que está perdendo. Primeiro ponto. Ela não sabe como nós crescemos espiritualmente quando vamos a Israel. É verdade. A primeira vez que eu estive em Israel foi em 1975. Nem sei se você já era nascida. Já era nascida. Em 75 estive lá com o Paulo. Nós fomos com um grupo de pastores. O Paulo, nessa época, nós não éramos pastores ainda, o Paulo como médico, mas um grande grupo de pastores, estava o pastor Ernesto Tonini, o pastor Glaicon Terra Pinto, o pastor Márcio foi conosco, alguns pastores que já estão com o Senhor. E foi algo assim tremendo. Naquela época, Israel estava no comecinho do turismo, então o ônibus que viajamos, cortando todo o país, ainda era parecido com os nossos lotações aqui de Belo Horizonte, né? Aquela falta de conforto ainda, mas nós vimos o progresso, o crescimento, nós vimos Israel deslanchando, né? Como nação e na área do turismo. E conhecer Israel é uma aventura muito linda. É você ter a Bíblia aberta diante dos seus olhos. É você ver ali, acompanhar Abraão na sua caminhada, você acompanhar Moisés, acompanhar Josué na conquista da terra, é você acompanhar o rei Davi. A história está diante dos olhos. E principalmente Jesus. Verdade. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Só estando lá, não é, pastora Ângela, para saber. Eu costumo falar algo também que eu já percebi, eu conheci pessoas que se frustraram porque criaram uma expectativa como se pisassem lá e fogo ia cair do céu e alguma coisa sobrenatural ia acontecer. E a pessoa parece que não foi bem informada, né? E ela foi e se frustrou porque e não aconteceram essas coisas. E eu falo, gente, Israel é um país normal, né? Sim. É normal. Sim. É claro que depende do nosso coração, de você estar aberto, com sede, para você receber mais de Deus ali, porque tem uma fonte maravilhosa. Mas não tem nada assim de milagroso, de miraculoso. Então, há algumas pessoas e elas acabam contagiando ou contaminando outras, dizendo, não é assim. Quer dizer, é bom a gente falar também, né, que é uma viagem, como muitas pessoas vão para Israel que não são cristãs. Vão como uma viagem turística, que a gastronomia é maravilhosa, tem lugares lindíssimos, tem hotéis maravilhosos. Então, mesmo se a pessoa não conhecesse a palavra de Deus, Israel por si só já tem tanto para nos ensinar, né? Sim, é verdade. Muito mais ainda a palavra de Deus. Agora, é muito gostoso quando a pessoa vai conhecendo e desejando mais. Então, quando você lê as histórias bíblicas, quando você conhece a palavra de Deus, porque a fé cristã nasceu ali, não é? Jesus, o Filho de Deus se encarnou, se tornou homem. Nós estamos aí com as comemorações chegando do Natal, lembrando esse tempo tão maravilhoso. E é importante saber que o cristianismo nasceu ali.
Então, nós nos sentimos parte da nação e conhecer, ir a Israel é importante que a pessoa tenha um conhecimento prévio, para que ela possa desfrutar. Verdade. Né? É igual o Brasil, nós temos lugares turísticos maravilhosos, como você falou aí, ir a Israel por turismo vale a pena. Um resort lá no Mar Morto, não é? A travessia do Mar da Galileia, tudo é tanta coisa tão linda. Como no Brasil nós temos lugares maravilhosos, como Bonito, nossas praias, o Pantanal. Mas se você vai visitar uma cidade histórica, você tem de conhecer um pouco da história para valorizar cada lugar. É verdade. Então, ir a Israel, saber que cada pedacinho que você vê, cada montanha, cada vale tem uma história. Então, se você conhece, os guias já estão preparados para isso, mas se você conhece um pouquinho da história, o coração pulsa bem forte. E a gente não volta o mesmo de Israel. É verdade. Enriquece a gente. Muito, enriquece muito em todas as áreas, principalmente espiritual. A gente tem umas imagenzinhas, gente, explicando o seguinte, a primeira vez que eu fui a Israel foi em 2012, eu fui com o Ministério de Turismo de Israel, que levou a gente, nós fomos com uma equipe, a Carla foi com a gente, que é uma agente, né, de turismo específica, especializada em Israel. Fomos a Ana Paula Murim, o Adilson, que era o cinegrafista, o Dirvan, que era o assistente, Dirvan Passos, e só nós, e mais o guia. Então, nós éramos, ao todo, né, 5 pessoas, e fomos ali para gravar programas para aqui, para o Sempre Feliz. E você pode conferir no YouTube esses programas completos ali, são acho que 4 partes, mas agora a gente separou uns clipezinhos para você. E depois eu voltei a Israel, depois também em 2013, agora eu nem me lembro a data. Fomos com uma caravana também e é sempre maravilhoso. Vamos ver um pouquinho. Olha que lindo, tá vendo? Eu tô vendo ali também, tô vendo ali. Ali, olha só, gente. Pode comentar também, pastora Ângela. A gente consegue, alguns a gente se identifica, né? Outros... Sim, muito lindo aqui, Mar Morto, né? Os rolos que foram descobertos aí. É muito lindo. Caminhar no deserto. Muitas vezes as pessoas pensam que o deserto é areia e duna, mas o deserto em Israel é algo lindo demais, né? Floresce. Sim. E a gente vê como eles são tão inteligentes, como eles valorizam tudo, né, pastora Ângela? Sim. Como eles aproveitam cada gota de água, como eles transformam tudo. É maravilhoso. Olha, gente, as belezas do mar. Mar Morto, o sal. Olha o sal. A lama do Mar Morto. A lama, gente, olha isso. Tratamento de beleza. A Ana caiu na piscina, ela pulou na piscina do hotel e era a piscina da água do Mar Morto, coitada. Ficou com o olho ardendo, ela esqueceu. Mas, gente, olha, a gente visita tantos lugares. Meu cabelo curto, que gostoso. A gente visita tantos lugares maravilhosos, né? Sim, sim. Israel é inesquecível. É a história diante dos nossos olhos. É olhar o passado, nós vemos o presente, e Israel nos faz olhar para o futuro. Porque as profecias bíblicas vão se cumprir ali, sobre a volta de Jesus. Então, é muito lindo. Com certeza. Muito lindo. E você vê essas 3 etapas aí em Israel. Você vê o presente, o povo ali, o hebraico, tendo ressuscitado como a língua, né? E você vê o futuro. Você vai em Armagedon, lá em Megido, e você vai ver as coisas que vão acontecer em Israel. Eu ainda não fui em todos os lugares, mas Megido, por exemplo, eu ainda não fui. Tem muito ainda para conhecer Israel. Quantas vezes você já foi a Israel? Já fui 7. 7 Agora, em janeiro, estaremos retornando. Em janeiro você vai de novo com um grupo de pastores. Só pastores, né? agora. Que delícia. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. E cada vez que você vai, você descobre coisas novas, mesmo indo aos mesmos lugares, né? Sim, coisas novas.
os mesmos lugares, né? Jerusalém, quantas descobertas arqueológicas, eles não param a cada ano. É isso, a história está ali a céu aberto, então é muito maravilhoso. E, por exemplo, a última vez que nós fomos, nós vimos lá aquela pedra em Cesareia com o nome de Pilatos, Pôncio Pilatos, governador da Judeia. Pôncio Pilatos, porque há algum tempo muitos achavam, não, Pilatos não existiu, e se a história dos cristãos está lá à prova. Então, cada descoberta arqueológica, inclusive a arqueologia, é uma ciência que ela começou exatamente para provar a Bíblia, a palavra de Deus, né? E a história da humanidade começa ali naquela região, na Mesopotâmia, ali em Israel, no Egito. Então, cada vez que se escava, mais história comprovando. É muito lindo. É lindo. A gente vai conversar mais sobre Israel. A gente conversou um pouquinho agora, assim, a gente fez um apanhado. Depois eu quero saber um pouco mais da história. O que hoje em dia, por que Israel é o queridinho de Deus, né? Por que a gente tem que orar por Israel, a Bíblia diz. E a gente sabe que o nosso futuro presidente começa agora dia 1º de janeiro, Jair Bolsonaro. Ele quer levar a embaixada para Jerusalém. O que significa isso? Tudo isso nós vamos perguntar para a pastora Ângela daqui a pouco, na nossa segunda etapa da nossa conversa. Lembrando você também que tem um sonho de Israel, quer ir a Israel, quer conhecer a Terra Santa, aqueles lugares maravilhosos descritos nos textos bíblicos, como a pastora Ângela acabou de dizer, viver a história, fazer parte da história, como se você estivesse fazendo parte lá da caravana, né, do pessoal saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, como se estivesse fazendo parte dos discípulos ou da multidão que estava ali ouvindo Jesus no Monte das Oliveiras, como se eu estivesse fazendo parte daquele dia em que Jesus estava com seus discípulos no barco, no Mar da Galileia. Você vai fazer parte da história bíblica e conhecer muito mais também arquitetura, gastronomia. Você vai conhecer um pouco do turismo, muito mais aquele país maravilhoso. Você quer vir comigo? Em março de 2019. Faltam 3 meses só, exatamente. Acho que exatamente nessa data, 16 de março. Todos os detalhes você pode ter no clviagens.com.br, o telefone está aí na sua tela, procure, entre em contato. Às vezes você fala assim, é impossível ir a Israel. Pastora Ângela com certeza também tem essa experiência que muitas pessoas que vão com a gente, que eram aos olhos delas impossíveis, e Deus faz um milagre. Sim. Não é? Se tem o desejo de ir, Deus abre as portas. A gente tem ouvido aí, o Donald Trump fez isso, né? Ele... Assim que ele assumiu, era uma promessa do governo dele, da campanha dele, que ele mudaria a embaixada para Jerusalém, de Israel para Jerusalém. E o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, também estava falando isso na campanha e ele quer fazer isso. O filho dele já esteve, inclusive, nos Estados Unidos, conversou sobre isso. Por que isso? Qual é a importância da embaixada ir para Jerusalém? Olha, Márcia, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi a conquista de Jerusalém. E nós sabemos que os paraquedistas judeus descendo ali, os soldados israelenses descendo ali, como que correram para o Muro das Lamentações, beijando aquele muro, orando, chorando. Essa conquista era algo muito importante. Nós sabemos que quando o reino foi consolidado como uma monarquia em Saul e depois Davi, a primeira coisa que Davi fez foi trazer a capital para Jerusalém, ou seja, a conquista da fortaleza dos jebuseus. E Joabe conquistou ali, foi consagrado mesmo como general de Davi, e Davi estabeleceu ali, onde está o Monte Sião, ali Jerusalém, colocada sobre os montes, estabeleceu ali a capital. Quando o reino dividiu, o reino do norte ficou com a capital em Samaria e o reino do sul, a Judeia, com Jerusalém, por toda a linhagem de Davi. E Jerusalém, a primeira vez que eu fui a Israel, o guia falou exatamente isso. Mostrou Tel Aviv, disse, o mundo diz que a capital de Israel é Tel Aviv, mas para nós, a nossa capital é Jerusalém.
E Jerusalém está na história, está na Bíblia, foi a capital, tem uma história em Jerusalém. Hoje dividida, né, entre o grupo armênio, o bairro judeu, o bairro árabe e o cristão. Mas a Jerusalém é a capital indivisível de Israel. E esse reconhecimento é um reconhecimento profético. Ele traz alguns conflitos entre aqueles que não querem aceitar isto. Mas, historicamente, nós vemos provado que Jerusalém é a capital de Israel. E as profecias bíblicas nos dizem, os profetas falando que Jerusalém seria uma pedra pesada para todos os povos. E essa briga por Jerusalém, ela consta na palavra de Deus, e esta decisão do nosso presidente eleito de trazer a embaixada brasileira para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, isto é um fato muito importante para nós brasileiros, porque a palavra de Deus nos diz que seriam abençoados todos aqueles que abençoassem Israel, aqueles que reconhecessem Israel como não só o seu peso histórico, mas o seu peso profético, o seu peso espiritual dentro das Escrituras, tudo. Jerusalém foi a cidade onde Jesus entregou a sua vida ali como o Cordeiro de Deus, onde ele foi apresentado bebê, onde ele ressuscitou, e para onde ele vai voltar. Onde ele ascendeu aos céus e para onde o Senhor vai voltar. Então, esse reconhecimento do presidente Donald Trump, ele estava dizendo que os Estados Unidos são uma nação cristã, em outras palavras, e reconhece a palavra de Deus como a verdade. Sim. E o Brasil, reconhecendo isso também, ele está dizendo ao mundo, somos uma nação cristã e reconhecemos a Escritura como verdadeira. Glória a Deus, muito lindo. E realmente a gente vê no Salmo 122, 6, né? Sim. Que nós oremos pela paz. O salmista Davi, para a gente poder ler rapidinho, orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. E a gente sabe que essa é uma promessa de Deus, que a gente vê se cumprindo na vida de todos aqueles que amam Israel, das nações, né? Sim. Como os Estados Unidos, que tem sido esse exemplo que a gente está dando hoje, é uma nação próspera por amar Israel. Os judeus, na verdade, que são a grande fortuna dos Estados Unidos, são os judeus que levaram, e a diáspora, quando eles foram para o mundo inteiro, outra profecia que tem se cumprido, que eles estão voltando, né? Eles estão retornando a Israel. Sim. Então, são muitas palavras, muitas profecias que a gente não tem tempo de falar aqui, né? Porque o nosso tempo é muito curto. Pastora Ângela, mais uma pergunta. São muitas perguntas, né? São tantas perguntas, mas é tão bom. Bom, inclusive, desculpa, só lembrando que o Gustavo, aqui de Belo Horizonte, ele mandou essa pergunta também. Gustavo, um beijo para você, obrigada. Mandou um beijo para a Kézia Cris e Banda também, o Gustavo. Viu, Gustavo? Desculpa que eu não li aqui, a sua pergunta também era a minha pergunta, eu fiz e esqueci de dizer, mas agora eu lembrei que o Gustavo de Belo Horizonte mandou essa pergunta. A gente está ao vivo, tem muita gente que não se ligou ainda, que a gente está ao vivo nessa quarta-feira e o programa já está quase acabando. Se você tiver a mandar algum recadinho, ainda dá tempo de você mandar para o nosso WhatsApp que está aí na sua telinha. Bom, tem muitas pessoas, pastora Ângela, que têm medo de ir a Israel, que acham que é perigoso, que veem, né, essas cenas na televisão, faixa de Gaza, e acham que é perigoso. O que você tem a dizer para essas pessoas sobre isso? É perigoso ir a Israel? Olha, na verdade, Israel é um dos lugares mais seguros do mundo, porque como eles convivem naquele ambiente de conflito, estão cercados por nações como inimigos de Israel, né? Não desejando o bem de Israel. Então, eles desenvolveram essa segurança muito importante, muito forte em Israel. Todas as vezes que eu fui, você pode sair do hotel 3 horas da manhã e ir lá no Muro das Lamentações, orar lá sem perigo, sem problema algum. Verdade. Então, a segurança muito mais do que muito mais do que aqui. Países, nos países livres, onde
há tanta insegurança. É verdade. Então, assim, a gente quer incentivar você. A pastora Ângela já levou algumas caravanas, dessa vez ela vai só com uma caravana de pastores. Sim. Mas fiquem de olho aí nas redes sociais, a pastora Ângela também, em breve, terá uma outra caravana, né, pastora? Eu tenho essa agora em março, sabe? Sonhe, queira Israel conhecer e não tenha medo, porque eu também, a gente andava lá de madrugada, tranquilamente. É claro que os guias, eles são preparados, existem lugares, a faixa de Gaza, lógico, a gente não vai, você não passa perto de lugares onde realmente há conflitos, mas a gente tem a liberdade de andar, de passear, de conversar no meio da rua à noite, e é realmente um lugar muito seguro. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, que o nosso tempo acabou já. Pastor de Preza. Márcia, só um detalhezinho. Muitas vezes as pessoas que estão fora de Israel pensam que palestinos e judeus são totalmente inimigos. Mas, na verdade, nós vemos judeus casados com palestinos. Nós vemos todas as vezes que eu fui, o motorista era árabe e o guia judeu. Então, há uma amizade, a mídia e há um interesse das organizações terroristas trazerem esse pensamento. Mas muitos árabes estudam na faculdade hebraica, há uma convivência, há um entendimento. Israel é praticamente a única nação democrática ali no Oriente Médio. Inclusive, talvez a única que valorize a mulher, né? Sim. Que a mulher tem toda a liberdade, a mulher vai para o exército e tudo mais. Tem muita coisa para falar. Sim. Vai, Israel, junto com a gente para você aprender mais sobre Israel. Bom. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.